noite. Meu nome é Adriana, eu sou enfermeira da maternidade e a gente vai estar conversando um pouquinho em relação à amamentação, ao banho, à troca da fralda, as posições que a gente coloca o bebê para sugar. Então, o que a gente vai falar? Da importância da amamentação. Todo mundo fala da importância, então o porquê? O leite materno tem todas as propriedades que qualquer outro tipo de fórmula tem, porém, o colostro, dentro desses componentes da água, do açúcar, isso muito mais que qualquer outra coisa é os nossos anticorpos, que esse bebê vai ter nesse primeiro contato, que a gente chama de primeira vacina. Então, o que é o colostro? Ele começa a partir do 7º mês, algumas pessoas em uma quantidade maior, outras em quantidades menor, mas que deve ser apenas limpo, guardado, não estimulado à sua retirada. A quantidade ela varia de pessoa para pessoa, então ela pode ser de 10 ml a 100 ml, dependendo da gestante, né, que deve ser observado na hora da amamentação em que o bebê nasce. Ele é mais espesso, mais espegajoso, ele é um alimento completo. Então, o que ele tem? O que o colostro nos dá como componentes? Então, ele é rico em anticorpos, que toda essa história que a mãe tem nesse momento de gravidez ou anterior a isso, ela vai passar alguns desses anticorpos para o bebê na amamentação. Ele tem muitos leucócitos que vai ajudar nas infecções, com isso o bebê vai ter uma certa imunidade, uma certa resistência maior. Ele é relaxante porque o bebê, quando ele suga, a partir de um período já começa a fazer aquele cocô amarelado, o cocô de leite. Então, o primeiro cocô, que é aquele cocô esverdeado, pegajoso, que ele tem guardado lá na barriguinha dele, que vai ser eliminado ainda na primeira vez na maternidade, com o leite ele passa a ser mais amolecido e uma quantidade mais menor do que o que é o colo. Então, crescimento, ele é rico porque ele tem todos os fatores de crescimento. Isso quer dizer, tem o açúcar, tem a água, tem os sais, tem todos os componentes que ele precisa. Então, toda vez que uma mãe for amamentar, a quantidade desses primeiros 2 dias, 3 no máximo, que é o colostro, ela é menor. Então, normalmente, algumas pessoas comentam que a quantidade é insuficiente, mas a capacidade do recém-nascido também é pequena. Então, o bebê, nesse primeiro momento, ele tem uma capacidade menor, que ele aprende a sugar, a deglutir, para que posteriormente a mãe se adapte e com isso ela comece a produzir uma quantidade maior, que é o leite de transição. Então, a capacidade do bebê é em torno de 4 colheres de chá. Então, se a gente for medir, é a metade de um copinho de café. É uma capacidade bem pequena também. Claro que se eu for dar 50 ml para o bebê, ele até vai deglutir, mas posteriormente ou ele vai regurgitar, vai jogar fora, ou vai começar a dilatar o estômago numa quantidade que foi dada muito grande, que não é a capacidade que ele teria. Então, o que a gente conseguiria amamentando? Então, a Organização Mundial da Saúde fala que muitas mortes poderiam ser evitadas. Por quê? Porque o bebê ele faz um esforço no amamentar. É uma prática de exercício que ele faz, a deglutição com toda a movimentação que ele tem. Então, com isso, a gente teria menos mortes súbitas por aspiração, menos otites, que às vezes ele acaba deglutindo e não fazendo esse exercício também. Então, o que é a mama? A mama ela é uma embalagem que tem todos os componentes. Ela é uma fábrica, ela vai produzir essa quantidade. Como que é a nossa anatomia? A mama, então, ela tem muitos glóbulos, né, que vão estar como reservatórios. Os ductos seriam nossos canais que vão chegar até o nosso mamilo. O que é o mamilo? O mamilo é como se fosse um chuveirinho. Ele tem nessa ponta várias saídas, onde o bebê vai conseguir abocanhar, ele vai conseguir fazer um vácuo para fazer a retirada do leite. Então, a correta posição com a correta pega faz com que o bebê não pegue, não abocanhe só a ponta do mamilo, mas toda essa região que é da areola. Como então? A gente vai estar pegando essa região, vai fazendo com que o leite tenha uma extração melhor. Então, a gente pode, né, sempre orientar a posição confortável com a pega correta do bebê.
Então, não só pegar o mamilo, além de formar rachaduras, ele vai fazer com que essa mama fique muito sensível e ele não consiga extrair todo o leite necessário. Então, a pega correta é quando ele pega, além do mamilo, essa região mais escura que a gente chama de areola. E o bebê produz, conforme essa quantidade de leite, vai aumentando essa capacidade e vai aumentando a capacidade do bebê também. Então, por que o leite é específico de espécie? Eu produzo um tipo de leite que é específico para o meu filho. A foca produz um tipo de leite com todos os seus componentes específicos para o filhote dela, porque cada espécie tem um gasto ou uma necessidade diferente de alguns componentes. Por exemplo, o que a gente vai observar aqui? Que a gordura, ela é diferente, tipo na mulher, na vaca ou na cabra. Então, tem componentes diferentes. Com o tempo, a gente vai observar que algumas pessoas vão ter ou intolerância ou algum componente, porque são quantidades diferentes. Então, muitas pessoas agora, nesse momento, estão tendo alguma intolerância que até então não era observada, mas que agora, depois de um certo tempo. Então, os benefícios da amamentação podem não ser na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, mas ao longo da nossa vida sempre vai ter a nossa memória do que a gente absorveu desse período também. Então, tudo que a gente teve contato nesse período, não só de gravidez, mas a nossa vida, então alguns anticorpos, algumas doenças que a gente tem, a gente vai passar alguns componentes pelo leite materno, até ele receber também as suas vacinas, que também vai ser ou o contato com esse tipo de vírus, bactérias, para ele ter essa resistência também. Então, o colostro, ele é muito importante. A quantidade, ela é menor pela necessidade que o bebê tem nesse momento. Mas as propriedades que ele tem, a gente não tem como comparar e explicar uma fórmula que vem prontinha, sem esse tipo de componente. Então, o que é composto o nosso leite? O nosso leite, ele tem todas as substâncias que a gente tem como necessidade. Então, muitas vezes, os pais, os avós, oferecem o quê? O chá. O que é o chá? O chá é uma água com um sabor e que às vezes era acrescentado um açúcar, então que ficaria doce. Faz com que o bebê não ganhe peso e com isso ele só se satisfaça naquele momento. O leite tem todos os outros componentes que vai satisfazer tanto no seu crescimento quanto no seu desenvolvimento também. Então, o que ele é composto? Por que ele é completo, então? Ele tem a gordura, o açúcar, a proteína, o ferro, a água, as enzimas, os sais minerais e o que é mais importante, que são os anticorpos que ele vai ter nesse momento. Às vezes, a gente chama de apojadura. Existe uma produção maior de leite e o bebê não consegue sugar toda aquela quantidade. Então, a gente tem várias porções. O primeiro leite é uma água com açúcar, o segundo ele já tem um pouco da proteína e no final da mamada é a gordura. Então muitas vezes a mãe produz muito leite e o bebê não mama toda essa quantidade, com isso ele não ganha peso. Então a gente tem que observar essa mamada, a quantidade que o bebê tem, que às vezes tem que fazer a retirada, a extração, para depois o bebê sugar, fazendo com que ele ganhe mais peso, porque o leite posterior é onde que vai ver a gordura. Então, por que ele é importante? Ele é importante porque ele dá todas essas propriedades e o bebê poderia ser amamentado até o 6º mês, exclusivamente do leite materno. Então, para quem tem a licença maternidade de 6 meses, consegue fazer isso. Quem não tem, que tem só 4, tem que fazer essa adaptação os dias antes, né, uns 15 dias para o bebê ir acompanhando. Mas a amamentação ela pode ser mantida até os 2 anos de vida também. Na maternidade, o que a gente orienta? Que o bebê, ele tem que aprender a sugar. Por quê? Porque até então, às vezes, dentro da barriga, ele poderia até estar sugando o dedo, né? Alguma coisa que ele houvesse esse aprendizado. Às vezes, o bebê nasce e esse reflexo é bem fácil. Às vezes, ele tem uma certa dificuldade que a gente precisa estimular mais. Então, se eu oferecer um bico para o bebê,
que ele vai ser mais frutuoso, mas para ele só o sugar satisfaz, para ele vai estar bom. Então, o que a gente orienta? Que a gente não ofereça o bico nesses primeiros dias de vida para ele aprender a sugar conforme o mamilo da mãe. Quais são os tipos de mamilo? Existem aqueles mamilos que são mais salientes, que tem uma fácil pega do bebê, mais grosso, uns mais fino, uns um pouco mais planos, uns bem planos, ou às vezes até invertidos, que daí a gente poderia fazer algum tipo de trabalho fazendo com que ele fique um pouquinho mais saliente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar com a nossa mão e fazer como se fosse um descolamento, bem de leve. Por quê? Porque a mama, nesse momento, ela já está muito sensível. Então, se eu acabar mexendo mais, ela vai ficar mais sensível ainda. Então, eu posso fazer isso lá no banho, né? Eu posso passar a toalha, vou tirar um pouquinho da sensibilidade e eu posso fazer esse manuseio com a mão, como se fosse fazer um descolamento. Eu posso expor a minha mama ao sol, porque ela vai ter também uma certa resistência. Lembrando que todos os tipos de mamilo a gente consegue amamentar. Lembrando que o mamilo de silicone parece ser uma moda, mas assim que ele precisa ser avaliado. Ele também tem as suas complicações. Então, a gente pede para a maternidade a gente avaliar a mama, ver se houver essa necessidade, aí posteriormente fazer a compra, porque senão todo mundo vem como se fosse a fórmula, a coisa mais fácil. Então, o mamilo de silicone pode ajudar em algumas situações. Pode passar. Então, aqui é só vou mostrar uma imagem, que o nenê ele já nasce nesse primeiro momento, nessa primeira hora mais ativo, que alguns ele tem esse reflexo da busca para fazer a pega e outros precisam ser estimulados. Então a gente orienta que nessa primeira hora todos sejam colocados para mamar, porque é um momento que ele está mais ativo, mais acordado. E posteriormente ele vai cansar, vai tentar descansar um pouquinho e depois vai demorar para fazer essa busca de novo. Então a gente orienta sempre e auxilia nessa primeira hora a colocar o bebê para sugar. Então, só falar do benefício do colostro é uma coisa até simples, mas tem aquele veículo lá, aquele veículo, o meu afeto, o meu carinho, o meu toque, o meu olhar. Então, eu vou conhecer o meu filho quando eu conseguir fazer as coisas com ele. Então, estar próximo dele, né, a posição com que eu vou amamentar, que eu me sinta confortável para que eu não sinta dor e não queira amamentar. Nas primeiras mamadas, às vezes a posição, pensando no bebê, que às vezes se a mãe faz cesárea, ela tem que permanecer em torno de 10, 12 horas deitada, pode não ser uma posição tão boa, mas a gente pode adaptar com isso, posicionar o bebê para a gente fazer. Como que é a nossa posição para amamentação posteriormente? Porque no início ele pode sugar um pouquinho ou ele pode sugar muito. Então, existem muitos bebês diferentes, que uns vão ser mais gulosos, vão mamar mais, outros vão ser mais sonolentos, que a gente vai precisar estimular um pouco mais. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a posição sentada, para que a gente tenha uma posição correta para poder sentar e não desconfortável para poder amamentar. A gente precisa ter algum lugar que a gente se sinta confortável. Tem pessoas que usam a cadeira de amamentação, mas não necessariamente ela é necessária. O que eu preciso é estar numa posição confortável, porque o meu bebê pode mamar 20 minutos, meia hora, um tempo maior. Eu posso segurar ele um pouquinho mais para que ele se sinta mais confortável, ou às vezes o tempo maior até que ele consiga fazer a pega, pode ser isso que aumente um pouquinho maior o tempo. Então eu vou ter uma cadeira, um sofá, que eu tenha alguma coisa que eu possa apoiar minhas costas para eu me sentir confortável, que eu consiga ter alguma coisa no chão para mim posicionar os meus pés para eles ficarem confortáveis. Então eu vou sentar, as minhas costas vão estar apoiadas, os meus pés também vão estar apoiados e eu vou fazer. A minha palma da mão vai ficar na bundinha do bebê, a cabecinha dele vai estar apoiada comigo no meu braço, a barriguinha dele vai ficar virada para minha barriga, então pele a pele, barriga com barriga, e eu vou auxiliar. A forma correta para fazer uma prensa, um estímulo,
é fazer com que eu faça em forma de C, né, para fazer ele pegar. A partir do momento que ele pegar, eu só vou auxiliar com um pouquinho do dedo, pelo menos para ele ter uma narina livre para respirar. Então, eu vou auxiliar e depois eu vou segurar com um dos dedos para que ele tenha um espaço livre para ele conseguir respirar. Tem algumas pessoas que colocam almofada de amamentação, travesseiro, vai do que a pessoa conseguir estar confortável. Então, eu vou ficar nessa posição, o bebê vai virar para mim e eu vou estar segurando ele. Se tiver mais alguma coisa para apoiar, sem problema, senão eu consigo segurar um bebê, né, de 2, 3 quilos no meu braço. Então, barriga com barriga, por um tempo que ele vai determinar, mas desde que seja uma pega, um sugar, não ele chupetar, mamar, dormir, acordar, na hora que eu estimular ele querer voltar. Então, um estímulo mais ou menos de uns 20 a 30 minutos, que eu consiga fazer com ele ficar ativo, mamando, tá? Assim que ele mamou, eu vou segurar ele um pouquinho. No início, nem sempre o bebê vai chegar a fazer o arroto, né? Então, eu vou segurar, posso segurar viradinho para mim, com o meu braço segurando a bundinha e a cabeça, a minha palma da mão, por alguns minutos, uns 5 minutos. Se houver necessidade dele arrotar, tudo bem, senão eu vou colocar ele deitado. A orientação é que, conforme o pediatra orientar, vai ser a posição do bebê. Alguns pediatras orientam a barriguinha para cima, uns ficam lateral. Então, sigam a orientação do pediatra. O leite acontece. No momento da gravidez, a gente tem um tipo de hormônio. A partir do momento que o bebê nasce, a gente começa a produzir outro tipo de hormônio. Com isso, vai mudando esses hormônios e vai aumentando a quantidade de leite que a mãe, que a puérpera vai produzir. Mas, se eu estiver com dor, se eu estiver pensando em alguma coisa que eu não esteja confortável com o bebê, isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição ou um diminuído na quantidade do leite produzido. Então, se eu tenho outro filho e estou preocupada, a minha concentração vai começar a pensar no bebê e não no momento que eu estou vivendo agora. Então, muitas vezes a quantidade de leite também pode diminuir, porque a mãe nesse momento está com dor na mama, com dor às vezes na posição, na incisão, que se ela fez parto, se ela fez cesárea. Então, isso também pode influenciar. Quanto mais confortável, quanto mais apoio ela estiver, melhor. Normalmente que a gente fala que a mãe é quem põe o bebê para sugar, que a mãe segura. E o que o pai pode fazer? O pai, nesse momento, pode estar próximo, pode oferecer um copo de água para a mãe, pode segurar um pouquinho o bebê, pode fazer com que a mãe vá descansar alguns minutos, porque isso passa e, com isso, ela tem que estar confortável e descansada nesse período. Então, o que a gente vai falar um pouquinho? Vamos falar, então, do bebê nesse momento. Então, na amamentação, se eu tiver uma unha muito longa, tenho mais chance de ter sujidade. Então, com isso, de preferência as unhas que sejam mais curtinhas, né? Ou que a gente higienize sempre. Então, vou amamentar meu bebê, vou segurar, vou fazer a troca da fralda. Como que nós vamos fazer a troca da fralda, então? Normalmente, a menina que tem um risco maior de infecção, a gente acaba estimulando com a fralda, a retirada do cocô que ela tiver. Então, a gente pega essa área que normalmente tem no máximo um pouquinho de xixi e vai fazer a retirada. Então, eu vou tirar o excesso que tem. Vou pegar, pode ser de preferência, uma fraldinha, um lenço umedecido. O lenço umedecido ainda tem alguns produtos, então se a gente puder evitar, melhor. Então, a gente vai retirar os excessos, né? Para que a gente consiga retirar e dar um banho. Na banheira eu posso utilizar a água numa quantidade menor, porque o meu bebê ainda vai ser pequeno e a minha habilidade ainda vai ser menor. Então, de preferência que eu tenho mais uma pessoa para poder me ajudar, pode ser o meu marido, pode ser uma tata, então alguém que esteja nesse momento para você fazer. Você vai fazer com que o bebê fique sentado na palma da tua mão, mas que você consiga segurar ele, ou pela perninha ou pelo bracinho. Por quê? Com água e shampoo acaba deslizando, então tem mais chance.
Então, eu vou segurar o meu bebê, a cabecinha vai estar apoiada e eu vou começar lavando a cabeça, que é a área mais limpa. Depois, eu vou lavar a região do corpo, nessa região da frente, e depois eu viro, faço com que ele fique apoiado a cabecinha no meu braço e vou lavar essa região. Então, eu já vou ter em outro local a toalha, o que eu vou precisar. Nunca, 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 nem o bebê maior, eu vou poder deixar ele dentro da banheira para mim buscar alguma coisa, pelo risco de queda e pelo risco de aspiração da água. Então, eu vou ter aqui, os primeiros banhos, eles vão chorar, porque é uma coisa estranha, é uma coisa solta e insegura, mas com o tempo ele vai aprendendo também. Então, eu vou secar ele, normalmente, nesse momento ainda ele está chorando, então eu posso até aconchegar ele, colocar uma toalha e vou fazer a higiene do coto umbilical. O coto umbilical, ele demora em torno de mais ou menos 7 dias o mais fino e em torno de 14 dias o mais grosso. Então, existem tamanhos de coto umbilical que pode diminuir a queda dele. Então, eu vou fazer a higiene, eu vou limpar bem essa borda. Por quê? Porque ela vai entrando e com isso as sujidades vão ficar dentro. Então, eu preciso limpar bem nessa região. A gente pode também ter o banho de balde, mas assim, vai do que eu me sinto segura a fazer. Às vezes, nesse primeiro momento, o bebê ainda está muito solto, eu não quero. Mas se eu quiser e achar que eu estou com segurança para fazer isso, sem problema. O que a gente vai fazer? Segurar o bebê pelas duas perninhas, pensando que a gente vai ter metade do balde de água, o balde vai ser compatível com o tamanho do bebê. Conforme ele for crescendo, eu vou pegar um balde maior. E vou segurar ele com as duas perninhas, né? Aqui, a cabeça vai ficar apoiadinha e eu vou segurar ele lá dentro. Então, o que vai ser o banho? O banho vai ser uma brincadeira, um momento que eu vou estar com ele na água. Tentar segurar, lembrando que a cabeça dele tem que ficar apoiada no meu braço e bem acima da água. Pronto, então do banho, da troca de fralda, da amamentação. Muitos bebês têm facilidade em amamentar, alguns têm uma certa dificuldade, então ele também precisa aprender. Nós somos diferentes, os nossos filhos também são diferentes, então uns vão precisar de um estímulo a mais, outros às vezes só um segurar, um amamentar, ele já tem o caminho andado. Então às vezes muita paciência, muita persistência, porque a gente precisa conhecer o nosso filho, para a gente saber quais são as necessidades dele, para mim descobrindo nele. Então, para a mãe de primeira viagem, muitas vezes tudo é novo, mas todo bebê também é novo, e eles vão ser diferentes, então a gente precisa ir conhecendo eles para saber o que a gente precisa fazer para ajudar eles nesse crescimento e nesse desenvolvimento também. Aqui só uma figura mostrando que o mamilo, né, e a areola, ela tem algumas lubrificações que faz com que não haja essa rachadura. As vacinas, então, a gente tem que procurar elas para elas ser, algumas são agendadas, outras já são colocadas em um calendário onde que o bebê tem que vir para fazer. O registro do recém-nascido é feito no cartório, a gente preenche um papel e precisa ser feito mais ou menos em torno dos 15 dias. Teste do pezinho, então, do 3º ou 5º dia, que é o ideal para ser realizado. Então, lembrando que para o crescimento e desenvolvimento, nós, adultos responsáveis, precisamos desenvolver algumas coisas que nesse período ele vai ter. Então, o acompanhamento com o pediatra, algumas orientações que tem na carteirinha do recém-nascido vão nos ajudar também a gente saber se o desenvolvimento está normal.